Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você vai ver esse vídeo, né? Bom, se você chegou até aqui, meus parabéns, você passou pelo módulo 1, você passou por toda aquela coisa de calcular limites, de ver continuidade, de ver limite no infinito, de ver indeterminações, você passou tudo aquilo. Certo? Agora é um novo momento, uma nova abordagem. Aí vem a pergunta: significa, professor, que eu não vou mais precisar daquilo? Eu vou dizer, claro que não, meu jovem, que esse negócio aqui, ó, é totalmente dependente de limites e continuidade. Olha só, é cumulativa a bagunça, certo? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre as noções de derivada, que é uma das coisas mais importantes de cálculo, certo? Uma vez que você aprendeu sobre derivadas, cara, sua vida vai mudar. Você vai começar a interpretar tudo como derivadas e todo mundo vai usar derivadas, certo? É uma das coisas mais importantes de matemática em nível superior. Então hoje, neste momento, você começa a sua jornada em busca desse troço tão bonito, que é a derivada. Beleza? Então vamos lá, olha só. Para não ficar tão longo, opa, a cadeira aqui faz barulho, é assim mesmo. A gente grava tudo do jeito que está fazendo, na loucura. Então aqui, ó, a gente vai conversar um pouco sobre variações. Depois a gente vai falar sobre velocidade. Isso daqui talvez já seja conhecido de vocês. E aí a gente vai, depois de falar de velocidades e da velocidade instantânea, a gente vai conversar sobre como é que faz para ter uma medida dessa para as outras funções. Funções em geral, né? E por fim, uma interpretação geométrica aí suave, leve, só para você tentar entender o que seria o conceito. Beleza? Então vamos lá. Aqui é só um lembrete, né, para você manter aí o seu cérebro ativo e prestando atenção, porque eu preciso. Anota as coisas que você tiver dúvida. Esse slide vai estar disponível para você lá no NEAD. Então tente pensar, né, sobre o que é que você está aprendendo. Vamos para frente. Para começar a estudar as variações que estão aqui, né? Tá meio pequeno. Eu ia fazer esse experimento com vocês lá na sala, né? Ia ser bem legal, ia ser bem divertido, mas em virtude da nossa querida pandemia, calma aí que o rapaz dali deu uma acelerada. Em virtude da pandemia a gente não vai conseguir fazer, né? Mas a ideia é assim: você tem dois bloquinhos, um de metal e um de madeira, eu ia pedir para alguém segurar. E aí essa pessoa ia dizer qual é o que estava mais frio, né? E você pode acompanhar esse experimento nesse site aqui, né? No Veritasium, que é um experimento bem legal, é bem divertido. E já mostra que o seu corpo já sabe lidar bem com variações. O seu corpo sabe lidar com variações. Então você sente variações, você sabe, tem um saber intrínseco dentro da sua cabeça que te faz lidar bem com variações. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar esse seu sentimento numa ferramenta teórica para que a gente consiga lidar bem com variações de uma forma, vamos dizer, formal. Certo? Então vai nesse site aqui, clica aí porque é interessante. Outro exemplo que a gente tem para lidar com variações é o nosso querido trânsito, né? Para você fazer uma ultrapassagem, você tem que saber fazer uma estimativa não só da posição do outro carro, mas também você tem que entender qual é a velocidade desse carro. E entendendo qual é a velocidade desse carro, você tem que observar também se a velocidade dele está aumentando ou está diminuindo, para você conseguir fazer essa ultrapassagem, né? Aí os conceitos de aumentando ou diminuindo
já estão relacionados com as variações, certo? Outro que a gente tem também, que seria nesse contexto de pandemia, é saber se a quantidade de casos novos está diminuindo ou não, né? Ao longo dos dias. Uma coisa que o pessoal está fazendo agora é calcular as médias, né? Por 7 dias para fazer uma análise dos gráficos. E aí, média já é de probabilidade, né? Então daria para a gente, usando o cálculo, medir qual é a tendência de variação das médias, né? Ao longo de um período. Mas aí eu não vou fazer isso aqui agora, porque agora a gente está só começando. Quem sabe daqui a pouco na prova, né? Na avaliação eu faço essa questão aí pra gente. Mas enfim, isso era só para você entender o que é que a gente vai lidar, né? As derivadas são medidas de variações das coisas, tá? Uma das variações mais importantes que a gente tem, que você viu lá no início, né? Era a nossa querida velocidade média, né? Quem é que não lembra do professor de física explicando esse diabo desse conceito, né? Então você tem lá, ó, a posição, aqui é delta S, né? S de space, porque nós somos americanos, então a gente faz o delta S aqui, e o delta T de time, né? Que é o tempo. Então, a velocidade média seria o quê? A variação no tempo dividida pela variação, a variação do espaço dividido pela variação do tempo, né? Deixa eu fazer aqui um eixo cartesiano para você lembrar desse conceito aqui, ó. Ficou reto aqui, aqui não ficou. Calma, pera. Problema técnico. Opa, pronto. Então você tinha lá, né? Ó, um tempo inicial, aí você botava aqui um tempo final. E aí faz de conta que aqui é a posição inicial. Faz esse S, caneta. S, olha, eu fiz. Você tá vendo aí o mouse que o mouse estava fazendo, mas o computador não registrou. Opa! E aí você tinha aqui, né? Essa bolinha aqui, você tem essa bolinha aqui. E aí o que que seria esse querido delta S, né? Delta S é a variação daqui para cá. Então, delta S ia ser isso aqui, né? A variação no espaço. E a variação no tempo seria essa aqui, delta T. O que é a média, né? A velocidade média é justamente é a proporção, olha que palavra bonita, é a proporção de deslocamento em relação ao tempo. Certo? Então isso era a velocidade média. Aí vem a pergunta, né? Que informações a gente pode obter utilizando a velocidade média? Velocidade média é legal? É. É divertido fazer? É. É fácil fazer? É. Mas tem limitações, né? Velocidade média vai ter uma limitação importante, olha só. Então vou pegar um exemplo que tem dois objetos com a média igual, certo? Então, vamos observar o que aconteceu nesses dois casos e aí a gente faz uma análise bem tranquilinha. Vamos lá. Então, faz de conta que você tem dois objetos aí. Tá pequeno, né, cara? Vou dar um zoom aqui, ó. Esse aqui o espaço aqui é de 0 até 3. E aqui a posição inicial era 0, vai até 6. Certo? Mesma coisa para cá. Aqui 6, aqui 0. E aqui foi até 3. Pergunta é, qual é a velocidade média desses dois negócios? Né? Como a velocidade média só faz o que? Pega a variação inicial e final, então você ia ter aqui o querido delta S e aqui você ia ter o mesmo delta S, que a variação no espaço é 6, né? Nos dois. E a variação no tempo? A variação no tempo também é 3, né? Igual. Então tá vendo que a média é igual? A média é igual. Mas olha só como é diferente, né, o deslocamento de um para o outro. É muito diferente. Qual é o problema? A média não consegue absorver esse negócio. A média considera como se ele fosse em linha reta daqui para lá e como se ele saísse em linha reta daqui para lá. Certo? Então a média é boa? É. Mas ela tem as suas limitações. E aí,
para a gente ganhar mais informações sobre estes deslocamentos, a gente vai ter o que a gente chama de velocidade instantânea, certo? Vou aproveitar que está nesse aqui e vou beber uma água porque a garganta já foi para o espaço, né? Bebe água você aí também, lembra de beber água, rapidão. Dava para fazer uma edição, cortar? Dava, né, cara? Mas o tempo tá curto. Então a gente vai na loucura filmando a vida. Então vamos lá, velocidade instantânea é um outro conceito que a gente vai precisar ver. Talvez lá seu professor de física tenha comentado com você como é que faz para calcular a velocidade instantânea, né? Mas muita gente não teve essa informação no ensino médio, então a gente vai aprender agora, certo? Então olha só, alguns comentários, né? A média é fácil, mas não traz muita informação. Como é que a gente vai fazer para definir a velocidade instantânea, né? Velocidade a gente sabe mais ou menos como é que calcula, né? Você usar aqui alguma coisa parecida com a média. Ô porcaria. Média, eita. Mas aí, o que é um instante, né? Minha pergunta. O que é esse instante? É o que, rapaz? A resposta é um intervalo de tempo muito curto, certo? Então um instante vai ser o que? Olha só, como é que a gente faz para fazer uma coisa ficar bem pequena em cálculo? A gente faz o que, ó? Limite para quando o intervalo de tempo tende a zero. Olha aí que bonito, né? Você pensando, me livrei de limite, graças a Deus. Negativo. Então vamos lá. Baseado no que a gente sabe de velocidade média, a gente pode pensar em calcular as instantâneas. Olha só, você que está aí com esses slides, clica nesse troço aqui, ó, e ele vai te abrir essa baderna, certo? Que é o arquivozinho do GeoGebra, tá bom? Então olha só, aqui eu tenho o ponto inicial, o ponto final, e aqui eu tenho uma aproximação da velocidade instantânea, que a gente vai fazer o quê? Vai fazer esse ΔX aqui ficar bem pequenininho, né? Então olha só, faz de conta que o ponto inicial aqui é 2, 2 e aqui é a equação do deslocamento, certo? A pergunta é, o que acontece com a velocidade média se esse ΔX tende a zero? Nessa daqui, ó. Se ele tende a zero, olha só. Observa aqui, ó, fica de olho aqui nesse número, que é a velocidade média, certo? Se ele tende a zero, ó, a velocidade aqui vai tender para quanto? Olha só, pera, vai lá para... Opa, sumiu, né? Oh, mas professor, por que sumiu? Porque o meu não consegue fazer o limite, o meu só faz a velocidade média. Só pega o deslocamento aqui e deslocamento aqui. Se não tem deslocamento... Se o ΔX é muito pequeno, fica zero e o ΔS também, né? 0 sobre 0, ele dá uma loucura, Então vamos olhar, ó. Vamos fazer um limite? De cabeça assim, ó. Se você fosse fazer o limite aqui, ó, para quanto que essa velocidade média tende? Dá a impressão que ela vai para 3, né? Olha lá, tá 3,05. Então ela ia para mais ou menos 3, né? Pera aí que estão me ligando, calma, opa, não me liga agora, não me interrompa. Ok, obrigado. Então, com este exemplo aqui, você pode fazer várias funções diferentes. Vamos pensar aqui, ó, vamos botar aqui x mais 3. Pá. X mais 3 não tem graça, né, cara? Poxa vida, o pessoal tá me ligando mesmo, hein? Pera aí, moço, não me liga não. Então, olha só, se você fizer a velocidade média aqui, ó, neste caso, a velocidade média fica sempre 1, né? Que estranho. Né? Independente do ponto, olha só, fica sempre 1. Então, voltando para o que a gente precisa, o que eu preciso? Tentar entender o que seria a velocidade instantânea. Então, sempre que a gente faz esse ΔX ir para zero, a gente vai ter uma medida do instante, que aqui, nosso slide lá é ΔT, né? Então, a gente pode medir a velocidade instantânea fazendo esse limite, né? Do ΔT ir para zero. Então, olha só, o que é a velocidade instantânea? Quando você tem lá no instante t0, que é o instante inicial,
a gente define a velocidade instantânea como sendo o limite da velocidade média quando essa variação aqui tende a zero, certo? Que pode ser escrito nessa fórmula clássica aqui, ó. Tá? O que é essa fórmula, né? Então, se você tem lá, ela é a mesma coisa ainda, só que agora a diferença é a seguinte, ó. Você vai ter um espaço inicial t0 e aí o seu próximo ponto vai ser, a partir do inicial, você caminha uma distância h, que é esse trocinho aqui. E aí isso daria para você, né? O S inicial S0 e um S final lá. Esse aqui e esse aqui. Certo? E aí seu deslocamento pode ser qualquer coisa aí. Então é uma mesma forma de ver, fazer o ΔT ir para zero e fazer esse H ir para zero. Certo? Então ó, fica limite para quando H tende a zero da posição no T0 mais H menos a posição no T0 sobre H, que é o ΔT, né? Essa variaçãozinha aqui. O tamanho dessa variação é H, porque é T0 mais H, certo? Então essa é a velocidade instantânea. Isso é fundamental para a gente medir as variações, certo? Então, antes da gente escrever a formalização disso tudo, vamos pensar aqui sem as equações, certo? Então olha só, suponha que o objeto ele fica quieto na posição em que ele está e faz de conta que a posição que ele está é 3. Qual é a velocidade? Né? Pensou aí? Se não pensou, dá uma pausa e aí lê de novo e pensa, pô, o objeto está quieto no 3, certo? Então ele nunca vai se mover, certo? Então se eu pegar aqui, ó, sei lá, vou botar aqui, faz de conta aqui, ó, aqui era o T0, aqui era o T1, eita que a canetinha aqui tá me ajudando, e aqui ele fica no 3. Quando é T0 ele tá no 3, quando é T1 ele tá no 3, quando é outro ele tá no 3, então ele tá sempre no 3, independente do que seja. Qual é a velocidade? Qual é a velocidade? Qual é a velocidade de um negócio que nunca se mexe, né? Velocidade é zero. Oh, maravilha! Pronto. Certo? Como é que mostra de verdade verdadeira, né? Na equação do limite lá bonitinho. Como é que mostra? Usando essa equação aqui. Daqui a pouco. Vou fazer agora não, vai levar tempo. Outro exemplo importante, né? Olha só, variação proporcional. Então, olha só, suponha que ele varia a posição de acordo com o tempo que ele está andando. Ou seja, olha só, para cada, um exemplo, né? Para cada intervalo de tempo de comprimento 1, o objeto varia 7 vezes esse comprimento, certo? Qual é a velocidade? Aqui está a equação, né, do objeto aqui, ó, bonitinha. Qual é a velocidade desse objeto, né? Vamos pensar aqui, ó, sem fazer conta, sem fazer conta. Você tem lá, aqui, aí se você andar esse troço aqui de comprimento 1, tá tudo fora de escala, hein? Esse negócio aqui vai ter comprimento 7, certo? Quando você olha para essa equação aqui, não é a equação da reta? Não é? Não é a equação da reta? Não é? Não é uma reta? Não é uma reta? Então a equação vai ser uma linha reta, né? Faz de conta que está no pontinho certo aqui. Ó. Vamos aumentar o ponto para ficar certo. Olha que beleza. Então, olha só. Qual vai ser a velocidade desse troço, né, cara? Vou dizer aqui qual vai ser a velocidade dele. Ó. A velocidade é 7. Por que é 7? Porque a cada intervalo de comprimento 1, ele vai aumentar 7 vezes o próprio comprimento, né? Ou seja, é uma linha reta. Se a gente voltar aqui no GeoGebra, olha só. Vou botar aqui, ó, era 7t, né? Aqui tem que ser 7x. Olha que bonito, né, cara? Poxa, foi lá pro... Não sei nem como é que faz para dar o zoom aqui, cara. Pera aí, deixa eu pegar esse ponto aqui que ele foi pra cima demais.
Vem cá, meu filho. Pronto. Olha só que coisa engraçada, né? Quando é uma reta, ó, esse comprimento aqui, né, o ΔS dividido pelo ΔT é sempre constante igual a 7. Por quê? Isso aqui está dizendo, ó, o deslocamento é 7 vezes o x, que é o deslocamento à horizontal do x ali, né? Então, se é sempre 7 vezes, qual é a velocidade média? 7. Qual é a velocidade instantânea? 7 também. Que maravilhoso, né? Como que faz para mostrar com a conta? Como? Como é que faz? Não vou fazer agora porque vai ficar comprido demais esse vídeo. Beleza? Então o que acontece? Essa questão de medir velocidades instantâneas não é exclusivo para velocidade. A gente pode fazer uma coisa mais geral para qualquer função, né? Olha só que bonito. Qualquer função teria uma velocidade, entre aspas, e essa velocidade é o que a gente chama de derivada, certo? Então, se você pega uma função num ponto inicial e quer ver se ela tem derivada, você tem que calcular esse limite aqui, ó, que seria agora, ao invés de ser o S de espaço, ia ser ΔF sobre ΔX. Isso é a medida da variação na função em relação às variações no x, tá? E aí a gente usa esse símbolo bonitinho aqui, ó, que a gente chama de derivada, que é o f', certo? É a função que veio da f. Então isso dá uma medida de variação no ponto x0 para qualquer função, certo? Então o que você tem que fazer para calcular a derivada? Você tem que calcular este limite bem aqui, ó, esse limite aqui, ó, esse limite. Beleza? Então olha só, olhando para este exemplo aqui, ó, calcule a derivada das funções nesses pontos. Então a função é x ao quadrado e o x inicial, que seria o x, aqui faltou, né? Aqui seria um x0, tá bom? E o x0, que é o ponto inicial, é 1, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar esta fórmula aqui e substituir. E ver quanto que dá, certo? Esse daqui deve dar 2, olhando daqui. Esse outro aqui deve dar 1 sobre 4, eu acho. Tem que fazer a conta. Não vou fazer agora, porque senão vai ficar grande demais esse vídeo. Depois eu faço o exemplinho e boto lá no NEAD. Então olha só. Essa é a equação da derivada. A gente acabou de ver que ela mede, né, as variações. E o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a velocidade média ela é uma medida meio que em linha reta? É isso que a derivada faz, certo? Ela mede uma variação em linha reta. Então ela te dá a tendência que a função tem de variar naquele ponto, certo? Então olha só, um exemplo, né? Suponha que você tem um objeto que está preso numa corda, no semicírculo dessa equação aqui. Se o instante é t igual a 0, qual é a trajetória do objeto se a gente solta a corda, né? Deixa eu pegar aqui no GeoGebra que eu tenho esse exemplo. Então olha só aqui. Pera, calma. Vou pegar. Não é esse aqui não. É esse aqui. Pronto, ó. Você tem a corda e o objeto está rodando aqui, certo? Se eu der velocidade para esse negócio, olha. Qual seria a trajetória se a gente rompe essa corda bem aqui, ó? A trajetória que ele vai tentar fazer é a trajetória que está nessa reta aqui, ó, que é a que a gente chama de reta tangente, certo? Então, quanto mais velocidade, né, maior vai ser a tendência do objeto a sair em linha reta. Então, essa derivada mede essa tendência do objeto sair em linha reta quando ele está numa equação ou numa função, certo? É o que a gente chama de reta tangente. Voltando para aquele exemplo lá, a gente consegue visualizar melhor. Nesse aqui, ó. Tá vendo? Você vai calcular, essa daqui seria, esse vetorzinho U seria a velocidade média, e aqui a gente teria
uma aproximação. Deixa eu diminuir aqui, botar só x ao quadrado. Não ficou ruim ainda. Tá meio esquisito ainda, tá meio ruim de visualizar, né? Oh meu Deus, vem cá, ponto. Pronto. Então olha só. Tá vendo aqui que eu pego dois pontos e faço essa reta entre os dois? Isso dá a velocidade média, né? Essa distância aqui. Que é esse ΔS sobre ΔX. A derivada da função, que seria a reta tangente, é quando esse ponto tende para cima do outro. Tá vendo aqui que a linha está pontilhada? É porque os pontos não são iguais ainda. Quando eu pego esse ponto e faço aqui, em cima, vira essa outra reta que é o que? A tendência de variação. Então, se você tem isso daqui como sendo uma partícula se deslocando com essa trajetória, se você olhar nesse instante aqui, ela tem a tendência de seguir essa reta. E essa reta é o que? Só a reta tangente que vem da velocidade média, que vem da variação média, certo? Então é só ponto y final menos y inicial sobre x final menos x inicial, né? Que é aquela equação da reta, a equação da reta, né? Do coeficiente angular, lembra? Então, a derivada é justamente a tendência que esse troço tem de variar para cá. O valor da derivada é o coeficiente angular dessa reta. Que é, lembra que o coeficiente angular é, né, a variação em y sobre a variação em x? Então, essa reta tangente que vai dar essa derivada aqui, ó. Cadê? Esta equação aqui é exatamente o limite do coeficiente angular, certo? Essa é a interpretação geométrica para a derivada, tá bom? Então ela mede a linha reta que está ali tangente ao gráfico da equação. Pode ser qualquer coisa, você pode pegar isso daqui e substituir, sei lá, seno de x. Quer dizer, era para ele fazer a conta, né? Ele tá morrendo aqui, se ele morrer... Ó, pronto, olha que bonitinho. Então, olha só, o seno, ó, ele tem... Tá vendo que essa reta aqui é a reta que não é a tangente ainda? Por quê? São dois pontos em cima do seno. Se eu pego esse daqui e trago para cá, ó... Aí, neste ponto, como é o limite para quando esse ΔX tende a zero, nesse ponto, essa partícula teria a tendência de seguir essa linha reta. Certo? Beleza? Que é ΔS sobre ΔX. Tá bom? Esse aqui é o experimento que eu acabei de mostrar, né? E aí, ó, a partir de dois pontos você cria uma reta secante e no limite ela vira essa tangente, né? Foi o que a gente comentou agora. O coeficiente angular é esse valor da derivada, né? E essa reta tangente é a que se aproxima, né? Depois a gente vai definir direito o que é esse se aproxima do valor da função. E é super importante a gente conseguir criar essas retas, porque a gente transforma uma coisa esquisita que é o seno, por exemplo, numa análise em cima da equação da reta, certo? Então a equação do seno é um pouco difícil da gente lidar, né? Mas a equação da linha reta a gente sabe como é que faz para lidar. Então é extremamente importante que a gente consiga funções que, além de serem contínuas, tenham a derivada no ponto, né? Ter derivada é o que a gente chama de diferenciabilidade, tá bom? Mas não se preocupem, a gente vai voltar com isso no outro vídeo, tá bom? Só para ter umas conclusões aqui, né? Eu vou primeiro mostrar tudo e depois a gente comenta. As variações a gente pode calcular para qualquer função. Velocidade é um limite, então continua valendo aquela história de saber se o limite existe ou não, quando é que ele vai ter. A derivada é uma medida de variação instantânea, né, para as funções quaisquer. Então a gente pode transformar essas funções, transformar entre aspas, a gente pode fazer uma análise delas através dessas retas, certo? E fica aí para a gente saber, será que toda função vai ter essa derivada? Né? Será que toda função a gente consegue medir essa variação? Isso fica para a próxima aula, certo? Por quê?
Não vai ser toda, porque depende desse limite aqui, né? Se depende do limite, a existência da derivada depende da existência do limite, né? Então depois a gente vai continuar falando sobre isso, beleza? Então agora é fazer exercício até você se cansar um pouco, né? Não cansa demais não, beleza? Então anota suas dúvidas que você teve, seus pensamentos, deixa anotado aí, me pergunta depois, por mensagem, por e-mail, a ferramenta que você achar mais legal, tá bom? Então um abraço, fica bem, bebe água e até o próximo vídeo de cálculo.